Então, a gente pode falhar, 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 falhar até conseguir. A gente pode observar quem fez e deu certo e seguir aquele caminho. E tem uma outra consideração que eu quero trazer aqui para vocês. Imagina se aquele primeiro cachorrinho que chegou lá virasse para todos os demais e falasse: gente, é por ali. Segue aquele caminho, faz assim, põe a pata aqui, tal, pula e funciona. Seria um grande facilitador para os demais, não seria? Sim, está disseminando o conhecimento que ele teve ali. Este caminho eu já trilhei, gente. Este caminho eu já alcancei, eu já tô na tigela. Só que diferente daquela tigela que é limitada, a prosperidade não tem limite. Então é o transbordar, é um caminho que eu já trilhei. O que eu estou propondo aqui para vocês é pegar essa bagagem, estruturar a rota mesmo. Então vão ter coisas que vai depender de falhas no meio do processo, vão ter coisas que vai depender da competência já desenvolvida e adquirida de vocês, mas tem muitas coisas que às vezes só de ouvir com atenção e olhar com uma observação muito atenta faz com que se encurta o processo. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, até porque isso é bíblico, dentro de cada um de nós existe uma grandeza, e essa grandeza ela não seleciona uma, duas, três pessoas. Às vezes a gente cometendo os mesmos erros com recorrência, por isso a gente não alcança. Mas quando a gente tem alguém disposto a mostrar, gente, ó, até este ponto aqui eu consigo levar vocês. Eu não consigo levar vocês a um ponto de bilionário, porque eu não cheguei nesse lugar ainda, mas vou chegar. Mas até o ponto de um corretor de performance e um dono de imobiliária é um caminho que eu já trilhei. E é isso que eu tenho aqui como objetivo para vocês. Então, eu sou aquele cachorrinho que já chegou na tigela. Só que diferente do vídeo, eu estou disposto, olhando lá para baixo e falar, gente, ó, faz esse caminho aqui, esta rota aqui, e a gente vem ajustando ao longo da jornada. Isso vai ser um facilitador para quem está disposto a pagar o preço, e não vai ser um caminho fácil. Mesmo tendo alguém passando algumas coordenadas, a rota de vida, o propósito de cada um, ele é individual. Então não é exatamente os mesmos lugares onde eu coloquei o meu pé que vai funcionar para todos. Mas a gente em conjunto, tendo um campo de visão aberto, a gente consegue fazer com que todos que estejam aqui e que tenham a disposição de pagar o preço, cheguem no mesmo lugar. E depois eu quero ir para um outro lugar. Eu estou caminhando para um outro lugar. E quem estiver disposto a subir junto, eu vou estar sempre à disposição. Eu vou compartilhar com vocês boa parte da minha rotina. Eu vou compartilhar com vocês reuniões com clientes. Eu vou compartilhar com vocês experiências vividas. Tudo isso é real, é na prática. Não é teoria. Né? Tem umas balelas que a gente ouve de vez em quando aí que só pela misericórdia, né? Então eu vou compartilhar com vocês para que vocês tenham a oportunidade de observar. E através dessa observação, vocês farão uma reflexão. Pô, isso aqui funciona, isso aqui é legal, deu certo para um, pode dar certo para mim também. Mas eu acredito que em cada um de nós existe uma grandeza e os limites, quem faz essa imposição é só a gente. Não existe impossível. O impossível é uma questão de mera opinião, tá? Existem muitas filosofias que falam sobre isso, a Bíblia fala sobre isso, sabe? Para quem tem fé, e não está falando de crença, está falando de fé. Para quem tem fé não existe nada impossível. Então, se a própria palavra de Deus diz sobre isso, e as filosofias, né, filósofos gregos, né, tem muita gente que... Grandes pessoas, grandes empresários de outros calibres falam exatamente sobre isso, tá? Então era sobre isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? A respeito do vídeo. Eu sei aonde eu cheguei, eu sei aonde eu vou chegar,
e eu estou disposto e disponível para ajudar quem quiser subir junto, tá? Eu consigo ensinar muita coisa, gente, só não consigo ensinar ninguém a ter fome. Eu não consigo ensinar ninguém a ter ambição, isso eu não consigo. Agora, quem tem ambição e está disposto a pagar o preço, o sucesso é consequência, ele é inevitável. Não é fazer para ver se vai dar certo, é fazer até dar certo. Tá? Então essa frase, ela tá dentro da nossa cultura. Então, eu estou tentando aqui, se der certo. Não, não é se der certo, é quando der certo. A gente tem muitas conversas a respeito disso internamente, isso está impregnado em nossa cultura, tá? Então, processo de vendas. Venda não é dom, venda não é talento, venda não é sorte, venda é um processo. Quando a gente desenvolve as habilidades necessárias para executar cada etapa com excelência, o resultado, a venda, ela é uma consequência, tá? Então, recapitulando, o processo de vendas imobiliárias validada durante toda esse período de experiência, essa bagagem de mais de 10 anos, eu entendo o processo de vendas com esse aspecto, em 7 etapas, tá? A primeira etapa é a prospecção, é o encontrar o cliente, ou fazer o cliente me encontrar. Está relacionado a canais de vendas e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Direciono o cliente que eu localizei de alguma forma dentro da prospecção, eu direciono e inicio efetivamente o atendimento e a pré-qualificação. Por que pré-qualificação? Pré-qualificação porque o cliente dificilmente, num primeiro momento, por telefone, ele vai passar todas as informações que precisamos para ajudá-lo. Então, nós fazemos um bom atendimento e direcionamos esse cliente, conduzimos ele para a visita. E aí na visita, olho no olho, aperto de mão, existe efetivamente o entendimento da necessidade dele. E aí a gente tem a qualificação desse cliente. Muitas vezes, a primeira visita, ela não será frutífera no aspecto de fechamento. Ela será produtiva no aspecto de qualificação. Mas normalmente na primeira visita não é o imóvel ideal. Mas ali eu consigo entender o cliente e na quarta etapa, o follow-up, aí eu apresento a solução efetiva para o cliente. Agendo uma nova visita, essa visita é assertiva e aí nós entramos na fase de negociação. Negociação tem a ver com persuasão, convencer pessoas através de uma retórica, através de um encantamento de que aquele é o melhor caminho, tá? É o momento de esclarecer todas as dúvidas, é o momento de tirar tudo da frente que poderia atrapalhar, é o momento de se deparar com argumentos desses clientes e ter os contra-argumentos a ponto de conduzir o cliente para a próxima etapa, que é o fechamento. O fechamento é uma consequência. Se todas as etapas anteriores forem feitas com excelência, o fechamento ele é um pedido do cliente, não é uma imposição nossa. Então é só conduzir todas as etapas anteriores com excelência que quem propõe o fechamento é o cliente. E esse é o mundo ideal, tá? E depois a gente tem o acompanhamento desse cliente, o pós-venda. O pós-venda, ele depende de um atendimento de excelência, uma experiência magnífica do cliente, para que o cliente faça uma recompra ou para que o cliente se lembre sempre de nós, a ponto de qualquer um tocar no assunto de que precisa de um imóvel, o cliente se lembrar de nós. Então, através de um pós-venda eficiente, inicia novamente o ciclo. E aí o pós-venda gera a indicação, e a indicação é um dos canais de vendas de prospecção. Quem trabalhou aqui do meu lado fisicamente, percebeu, notou que a maioria das minhas vendas sempre vieram através do canal de indicação. Então eu, graças a Deus, eu recebo muita indicação de cliente até hoje. Clientes de 9, 10, 7 anos atrás, parente dele, o primo dele precisa vender ou comprar o imóvel, pô, fala com o Walter que o Walter resolve para você.
Então isso é um sinal, um indicador de que a experiência que esse cliente teve com o meu atendimento foi fluida, foi positiva, porque se não fosse positiva, a pessoa não indicaria. Só que a indicação ela também precisa ser provocada, tá? Então, a primeira etapa do processo de vendas é a prospecção. Um vendedor de qualquer segmento que não sabe fazer prospecção, ele está fadado à mediocridade. Por quê? Porque ele só vai lidar com um trabalho passivo. E o trabalho de um vendedor, ele é um trabalho ativo. O sucesso requer o movimento. Então, a prospecção é o movimento inicial, é aquela força matriz que faz com que este motor comece a entrar em movimento, tá? E aqui nós temos a definição de prospecção. A prospecção de clientes é a primeira etapa do processo de vendas, consistindo num conjunto de atividades para identificar e entrar em contato com potenciais clientes, que possuem o perfil ideal para consumir um produto ou serviço. Uma observação interessante aqui, ó. Prospectar, o termo ele deriva da mineração. Prospectar significa perfurar o solo em busca de minérios valiosos. No mundo dos negócios, refere-se à busca ativa por novas oportunidades para manter o crescimento da empresa. Interessante, né? Porque a gente fala de prospecção, na cabeça de um vendedor é ir atrás do cliente, é fazer o cliente encontrar. Só que a palavra ela deriva da mineração. E aí eu quero trazer um ponto de reflexão aqui para vocês. Imagina um minerador fazendo buraco aleatório no solo de qualquer forma, sem saber o que ele vai encontrar. Não é assim que funciona, né? O cara quer minerar magnésio, o cara quer minerar ouro, o cara quer minerar prata, ele faz um estudo, ele analisa o solo, ele entende quais são os ferramentais necessários, e aí quando ele começa a cavar, ele faz uma prospecção ativa intencional. Qual é o primeiro erro da maioria dos corretores de imóveis? É querer furar solo de qualquer jeito. Qual é o seu segmento? Qual é a sua região? Quem é o comprador? Qual é a persona ideal? Eu preciso entender quem é o meu potencial comprador para o produto que eu vendo. Pô, o cara trabalha com ticket médio, mas ele só aparece e conversa com pessoas que têm potencial de comprar um Minha Casa Minha Vida. Então você está querendo prospectar um tipo de minério que não tem naquele solo. Né? Ou então está fazendo buraco, está perfurando um solo que sequer tem minério. Então na prospecção ela precisa ser intencional e racional. Eu preciso entender minha região, o produto principal que eu vou focar, e ali definir a persona. Esse negócio de persona é muito usado pelo marketing, mas o vendedor tem que ter na mente quem é meu cliente. Por exemplo, eu hoje atuo fortemente na região do Tatuapé, Anália Franco, Moca, com um cliente de alto padrão. Quem são os meus clientes? Meus clientes são comerciantes, empresários, diretores de grandes empresas, funcionários de alto escalão, funcionários públicos. Eu sei quem é o perfil do meu cliente. Aonde eles estão? Eles estão em determinados restaurantes, eles compram determinadas marcas de carros, eles andam com determinadas marcas de motos, eles compram uma determinada marca de roupa. Eu tenho mapeado as atividades, eu tenho mapeado o meu cliente. Então, o meu solo, o meu estudo de solo, eu já fiz. Agora, eu vou sempre fazer a prospecção, a mineração no lugar certo. E isso precisa se aplicar a cada um de vocês. Então, o exemplo aqui, ó, Alex, Borges, eles estão principalmente ali na região de Itaquera, vindo até a região da Penha, né? O Márcio tá
está na Zona Sul. Qual é a região e qual é o nicho específico que eu vou atuar? Vou atuar com ticket médio. Aonde essas pessoas estão? Quem são? Do que se alimentam? O que consomem? Nós temos o histórico, tá, gente? Pô, Walter, me ajuda a definir a persona? Ajudo. Minha Casa Minha Vida, ticket médio e alto padrão, a gente tem isso mapeado. Basta vocês pedirem para a gente estudar a respeito disso em conjunto e eu vou entregar para vocês. Ó, o seu potencial comprador tem esse perfil aqui. Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que não saiam fazendo buraco em qualquer lugar. Estudem o solo onde vocês vão efetivamente minerar. A palavra prospectar, ela vem dessa parte de mineração e ela tem um ensinamento incrível para a gente. Ah, mas eu atuo com todos os segmentos em todas as regiões. Ninguém vai funcionar desse jeito. Não tem como se comunicar com todos os públicos ao mesmo tempo. Minha recomendação é, foca naquilo que você é bom hoje. E se quiser graduar, vai buscando esse caminho. Mas para a gente trabalhar com alto padrão, eu preciso estar na mesma academia do cara, almoçar no mesmo restaurante do cara, frequentar o mesmo shopping que o cara, porque senão ele não vai me encontrar. E eu não vou encontrar ele. Tá? Então, eu espero que isso tenha feito sentido para vocês. Tá? Prospecção, ela precisa ser intencional. E eu preciso fazer um estudo antes. Não é tão simples assim. Pode falar, Sheila. E nesse conceito de persona aí que o Walter está falando, pessoal, ele é um conceito que, como o Walter falou, né, vendas, marketing, mas ele é um conceito também que permeia a área de TI, tá? Quando eu vou desenvolver um software, por exemplo, aqui o CRM, para qual que é o público, qual que é o problema que eu quero resolver, né? Então, ele é um conceito que permeia diversas áreas, tá? E é um conceito super importante para a gente conseguir definir qual que é o problema que eu vou resolver, de quem que é esse problema, tá? Então, é só uma palhinha aí para esse conceito de persona que é muito importante. Eu vejo essa questão da prospecção como parte da minha tarefa. É parte da minha obrigação. Eu fui na farmácia agora. Eu fui na farmácia comprar alguns remédios. E aí, o nome da farmacêutica, Viviane. Fui atendido pela farmacêutica. E aí, trocando ideia com ela, batendo um papo e tudo mais, tal, eu sempre encontro uma forma de falar o que eu faço. Pô, eu sou proprietário de uma imobiliária e não ofereci nada para ela. Não ofereci nada para ela. A gente entrou nessa conversa e ficou lá papeando. O que poderia ser um atendimento de 2 minutos virou um atendimento de 10. E a gente só trocando ideia. Beleza. No final do atendimento, ela me perguntou sobre uma coisa que para nós é trivial, mas que fica a lição aqui também. Isso foi agora, gente, meia hora atrás, tá? 40 minutos atrás. Eu estava na farmácia. E aí ela me perguntou, pô, é muito mais difícil vender um imóvel que está financiado? Eu falei, não mudou nada. Aí eu entrei na explicação que a gente pode trabalhar a venda do apartamento dela. Existe a interveniência de quitação, que faz o pagamento, né, do saldo devedor dela primeiro, e depois a gente faz a compra da casa dela. Então eu já sei que ela tem um apartamento, eu sei aonde é o apartamento, eu sei quanto vale o apartamento, eu sei qual é o tipo de casa que ela quer, e ela já me mandou uma mensagem no WhatsApp. Tava comprando remédio na farmácia. Então, assim, o que eu falei pra ela? Eu não cheguei com um panfleto lá, falando, você precisa de imóvel? Não, isso é chato, cara. Isso é ineficiente. Agora, pô, sou um profissional do mercado imobiliário, trocando ideia, batendo um papo, sempre bem vestido, né, sempre com autoridade na fala. Pô, como que essa pessoa não vai ter o interesse de, pô, peraí, eu conheci um cara que pode me ajudar. Então a prospecção é isso, cara, é fazer todo mundo saber o que eu faço. O Ismael, que está aqui, o Ismael é de uma igreja, e eu era membro dessa igreja. Dentro da igreja, todo mundo sabe que eu trabalho com imóveis, mas eu nunca cheguei em ninguém e falei, eu sou corretor de imóveis, eu sou corretor de imóveis, está precisando comprar imóvel? De jeito nenhum. É tudo muito mais sutil do que isso. Então a prospecção ela pode ser leve,
a prospecção ela pode ser fluida, a prospecção ela pode ser uma forma de chegar nas pessoas e falar, ó, é isso que eu faço, se você precisar eu estou à disposição, tá? Gente, ó, prospecção é um trabalho ativo, e ele é um trabalho muito mais leve do que se imagina, tá? Existem algumas atividades aqui que elas realmente requerem uma intensidade e um trato um pouco mais invasivo, a gente vai falar sobre isso. O que não é o caso do primeiro tópico aqui. Isso que vocês estão vendo na tela são possíveis canais de prospecção. Existem inúmeros outros, tá? Mas o primeiro canal de prospecção que eu quero abordar com vocês é sobre networking. Networking, ele é um relacionamento intencional. Não é interesseiro, ele é intencional. É exatamente isso que eu estou falando. O networking é trocar ideia com o dono da padaria e ele saber o que eu faço. Networking é eu ir num evento onde o meu potencial cliente está lá também. Networking é eu ir numa mentoria com outros empresários, porque esse é o meu público. Networking é eu fazer academia e todo mundo dentro da academia saber que eu trabalho com imóveis. Networking é simplesmente perguntar para as pessoas. Pô, cara, que legal, bicho. Você fala bem, você faz o que da vida? Pô, eu faço isso, isso, isso. A melhor forma de você fazer com que as pessoas conheçam o que você faz é, na verdade, perguntando o que ela faz. Existe a lei da reciprocidade. Se eu chego, não conheço a Sheila. Pô, Sheila, que legal, meu. Prazer conhecer você. Você faz o quê? Ah, trabalho com TI. Ela vai falar, pô, legal, me conta um pouquinho mais sobre você. Ela vai falar primeiro dela. Todo mundo gosta de falar de si mesmo. E muito provavelmente ela vai virar para mim depois e perguntar, e você faz o quê? Pô, eu trabalho com imóveis, eu tenho uma imobiliária, hoje a estrutura imobiliária atende dezenas de corretores, a gente está em vários municípios e a gente preza muito pela excelência no atendimento. Só isso. Só isso. E foi inclusive, né, Walter, você sabia que eu trabalhava de tempo por conta do primeiro contato que a gente teve quando eu vendi a casa da minha mãe. Exatamente. Eu conheço a história da família da Sheila, mas não conheço agora, porque ela hoje é minha sócia. Eu conheci a história da família da Sheila porque ela foi cliente. E é só fazer as perguntas certas e as pessoas vão ser recíprocas. E se eu pergunto o que o cara faz e ele não me pergunta de volta, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu não vou falar naquela oportunidade, eu não vou falar sobre aquilo. Eu vou encontrar um outro meio depois, mas sempre sendo agradável. Então, gente, networking. Cara, se tem um povo que faz networking como ninguém, é vendedor de consórcio, cara. Meu, esses caras estão em todos os lugares. Dá até medo. Na igreja tem um evento para cristãos empresários, chama C2B. Inclusive eu vou mandar para vocês o convite. Quem quiser participar lá, é sempre um treinamento de negócios, também lastreado na palavra de Deus. Então, lá na Paz Church, a gente tem o C2B. Lá são empresários querendo desenvolver competências. Cara, esse é meu público. Esse é o meu potencial comprador, cara. É na região do Anália Franco, é a região que eu trabalho. Então eu estar em eventos é uma chance que eu tenho de fazer network. E é impressionante, em cada lugar que eu vou com a intenção de fazer networking, tem sempre um cara da Demicon, bicho. Os caras estão em todos os lugares, eles estão sempre em movimento. Se você conhece um cara que vende consórcio da Demicon, existe uma grande chance dele ser bem próspero. Então, o que eu quero fazer aqui como provocação para vocês? Se interessem por pessoas. Vejam primeiro como vocês podem ser úteis para outras pessoas. Pergunte como que é a história da pessoa, qual é a história de vida que ele teve, o que ele faz. Networking é relacionamento, gente. Quando eu demonstro interesse pelo que a pessoa faz, por onde ela vive, né, quais são os comportamentos dessas pessoas,
existe a gente parte da premissa de que ele vai ser recíproco e vai perguntar também. E aí é a minha oportunidade de mostrar para o mundo. Gente, é isso que eu faço. Tá? É isso que eu sou. Antes da gente entrar no próximo tópico, eu quero abordar com vocês uma provocação para que vocês treinem no espelho, tá? Quem de vocês sabe se vender em 1 minuto? Quem de vocês sabe ser interessante em 1 minuto? Porque muitas oportunidades de networking, elas são geradas neste primeiro instante, neste primeiro minuto. Imaginem que vocês entraram num elevador agora, com um grande empresário, vocês só têm o tempo do elevador para poder falar o que você faz, para poder ser interessante. Qual de vocês sabe se vender em menos de 1 minuto? Porque essa é uma habilidade, eu tô falando, isso aqui é uma técnica de networking, tá, gente? Isso aqui não é uma invenção, não. Isso aqui é, tô tomando um café com empresários, eu tenho menos de 1 minuto para ser interessante para a pessoa. Se eu extrapolar esse 1 minuto, ferrou. A pessoa não vai querer saber. É o pitch do elevador, né? Elevator pitch, é isso mesmo. Então, elevator pitch é uma técnica, tá, gente? Então, o que eu quero que vocês façam como uma dinâmica aqui? Olhem para o espelho de vocês e se vendam. Vocês se comprariam? Se vendam em menos de 1 minuto. E aí, na reunião da próxima semana, a gente vai, quem quiser, né, falar a respeito disso, mas é uma forma da gente ir desenvolvendo a competência de networking, tá? Então, elevator pitch é a nossa tarefa de casa, tá? Pensa, quem eu sou, que problema eu resolvo e para quem eu resolvo e como ser interessante para essa pessoa em menos de 1 minuto, tá? Então, gente, sobre networking, sobre essa dinâmica que eu tô propondo para vocês, pensem a respeito disso, se lembrem da palavra prospectar. Vocês estão minerando o que vocês querem no lugar certo? Eu tô cavando, tô procurando ouro, mas só tem sal. Tá tudo bem. Sal também tem valor. Então, se você tá cavando num lugar onde só tem sal, venda sal. Pô, eu só tô cavando num lugar onde tem Minha Casa Minha Vida. Então não tenta vender alto padrão. Vende Minha Casa Minha Vida, vende um monte. E tá tudo bem desse jeito. Eu tô cavando num lugar onde só tem ticket médio. Meu hall de relacionamento compra imóvel de 500, 700 a 1 milhão. Então tá bom. Então você tá cavando esse minério. Domine este minério, né? Não romantizem. Networking, sejam intencionais, sejam interessantes, façam com que as pessoas cheguem até você, tá? Um outro canal de vendas é indicação. A indicação, ela está relacionada ao networking. Eu não necessariamente recebo indicação só de ex-cliente, tá? Eu não recebo indicação só de quem já fez negócio comigo. Eu posso receber indicação de um amigo, eu posso receber indicação de um familiar, eu posso receber indicação de um relacionamento de networking, eu posso receber indicação de um parceiro de negócios, eu posso receber indicação de um monte de gente. Só que a indicação depende dessa postura de autoridade, a indicação depende de uma experiência fluida e a indicação depende que sejamos encantadores, né? Sejamos... a gente tem que brilhar para receber indicação, tá? Então a indicação ao longo da jornada de vocês de um negócio pode virar outro negócio, que pode virar outro negócio e aí entra num looping positivo, né? Num looping infinito de indicações. O maior vendedor, depois pesquisem no YouTube, o maior vendedor do planeta vende carro. Vejam lá a história do cara. Eita, tá todo mundo caindo e entrando de novo aí.
essas internets. O maior vendedor do planeta, ele é um vendedor de carro. Depois pesquisem no YouTube como o maior vendedor de carro do mundo. E aí vocês vão ver a história do cara. O cara, ele vende um número, eu não tenho o número aqui, eu não vou chutar não, tá? Mas ele vende um número descomunal de carros por ano. E da onde vem a maioria dos clientes dele? Não é da internet, não é de anúncio, é de indicação. Esse cara, ele entendeu a dinâmica de pedir indicação. Né? E quando a gente fala pedir indicação, não precisa ser chato. Pô, Márcio, você comprou seu imóvel, né? Cara, me indica aí mais alguém. Não, cara, ele pode ser muito legal. Pô, Márcio, deixa eu te perguntar, cara, como que foi sua experiência? O que eu posso melhorar, cara, como vendedor? O que eu posso melhorar como corretor de imóveis, cara? Aonde eu falhei com você? Não, Walter, você não falhou em lugar nenhum, cara. A experiência foi maravilhosa, maravilhoso. Então tenho certeza que se tiver alguém no seu rol de relacionamento que precisa comprar imóvel, você vai lembrar de mim. Tá vendo como não precisa ser... Eu acabei de pedir indicação, mas eu pedi a indicação de uma forma fluida, de uma forma muito mais tranquila, tá? Aí nós temos um outro canal de venda, que também é uma forma de prospectar. Aí está um pouco mais relacionado à estrutura que a gente vai entregar para vocês. Por exemplo, o site. O site é uma forma da gente prospectar clientes através da internet. Esse site ele tem que ser fluido, esse site ele tem que entrar, ele tem que estar tudo muito bonito, o texto tem que ser encantador, as fotos têm que ter muita qualidade, o título tem que ser congruente, e aí entra também a responsabilidade de cada um de vocês com as captações de vocês. A partir daqui, ó, site, portal e rede social, canal do YouTube, está relacionado. O mundo é estético, gente. O mundo precisa de estética. As pessoas não querem coisas feias. As pessoas não querem gente feia. Ninguém quer nada feio. Tudo que Deus criou é belo, cara. Então, o trabalho agora, ele requer uma iniciativa da nossa parte, sim. Só que imediatamente antes de entrar o anúncio. Então, eu tenho, como corretor de imóveis, que saber fazer uma foto bonita. Eu tenho que ter um bom equipamento. Eu tenho que ter uma comunicação, uma descrição desse anúncio, ela tem que ser perfeita. Tudo no nosso anúncio tem que ser encantador, porque não importa a tecnologia por trás do site. Se a foto for feita, a pessoa vai embora. E aí vocês têm que entender que um está ligado ao outro. Por exemplo, o Ismael faz um trabalho incrível de foto imobiliária, mas aí tem uma outra pessoa que não tá nem aí, posta foto, cara, eu já vi cada coisa, já vi imóvel com anúncio de no anúncio uma foto, e era uma foto da privada, cara, sabe, de verdade, não vai subir pro site, cara, não vai subir pro site porque senão vai atrapalhar a vida daquele que tá fazendo o material bem feito. Então, para que performe, para que a gente faça prospecção pela internet, a estética é fundamental. Boa foto, um vídeo bem feito, no momento oportuno a gente vai ter o treinamento sobre fotografia, um treinamento sobre vídeo, por quê? Aí a Sheila pode até me ajudar aqui agora, tá? O algoritmo dos portais, ele entende cada detalhe com peso. Um imóvel sem descrição perde o ranqueamento. Um imóvel com pouca foto perde o ranqueamento. Um imóvel com foto sem a iluminação adequada perde o ranqueamento. Um imóvel com foto pequena no aspecto de pixels, tá? Quando o cliente manda para vocês foto do WhatsApp, foto pelo WhatsApp, essa foto ela foi compactada. O tamanho do arquivo é pequeno, às vezes a foto é bonita, mas o tamanho do arquivo é pequeno. Não vai ranquear do jeito certo no portal. Então, alguns corretores podem chegar e falar, caramba, eu tenho 50 imóveis anunciados, mas ele não gera lead bom. Todo corretor quer lead quentinho. Tá. Às vezes é só porque só tem foto de WhatsApp. Cara, então o trabalho da fotografia para esse aspecto de prospecção ele é fundamental. Eu faço uma foto com altíssima qualidade. Quando eu subo este anúncio com estas fotos, ele já vai ranquear melhor. Se eu faço um vídeo e posto no Instagram, eu pego o link, jogo no CRM,
os portais já vão ranquear melhor ainda. Eu pego uma descrição, a gente vai fornecer para vocês um prompt, para vocês usarem qualquer IA gratuita, para que você tenha uma descrição, um copy adequado, tá? Então a gente vai fornecer para vocês o prompt, é só aplicar o prompt, fazer as suas adequações. Aí nós temos foto de qualidade, ranqueou, vídeo, ranqueou, descrição bem feita, ranqueou, endereço coerente, as flags, o apartamento ele tem inúmeras características, então a pessoa coloca todas as características, o mais completo possível, coloca o nome do condomínio, tudo isso vai ranqueando, gente. Tudo isso vai fazendo com que o anúncio ele tenha mais visibilidade, alcance mais pessoas e naturalmente vai gerar uma demanda mais qualificada e com mais volume de leads, tá? Isso se aplica para o site, portal, rede social. E aí, pessoal, às vezes vocês vão ver, às vezes eu dou uma fuçada lá no CRM, vocês vão ver, às vezes eu falando, gente, melhora a descrição. Não é para pegar do pé não, tá? É justamente por causa disso, porque se a gente não tem uma descrição boa ali no imóvel, um título bom, a hora que o cliente pesquisar, esse imóvel não vai aparecer, tá? Então, e aí também, né, tem todas as outras partes ali que o Walter falou, todos os portais ali, eles levam em consideração a qualidade da foto na hora do ranqueamento também, tá? Então tudo isso é muito importante. É isso aí. A questão da qualidade gráfica, qualidade textual, tudo isso é fundamental para que a gente tenha uma prospecção saudável dos anúncios, para que os anúncios performem e gerem uma demanda qualificada. A grande vitrine hoje, o grande gerador de negócios incríveis está na rede social, tá? Então, se acostumem com isso. O trabalho hoje do corretor de imóveis, ele é um trabalho, cara, que precisa ser exposto. O principal gerador de negócios ultimamente, na rede social. Então a gente vai olhar a rede social de vocês, caso vocês queiram, a gente vai olhar a rede social de vocês e passar algumas coordenadas, para que vocês deixem a comunicação visual, para que vocês tenham algo atraente para o cliente,